Olá, minha turminha estudiosa. Quem que tá falando é a Proana, do canal Euclides e Companhia, o canal que facilita a matemática para vocês. Meus queridos, sejam bem-vindos ao canal Euclides e Companhia e bem-vindos de volta aqueles que já estão aqui nos acompanhando, né? Bem, minha turminha, eu estava falando com vocês, né, a respeito de conjunto dos números naturais. Hoje nós vamos conhecer o subconjunto dos conjuntos dos números naturais, tá bom? Aí vocês vão perguntar, mas o que vem a ser isso? Subconjuntos dos números naturais, ou seja, dos conjuntos dos números naturais. Antes, eu quero pedir quem está assistindo esse vídeo pelo celular aqui, que vocês botem o celular de vocês na posição horizontal para que a imagem se amplie, tá bom? Fique melhor para vocês visualizarem. Tá ok? Vamos lá, meus queridinhos. Continuando aqui, conjunto dos números naturais e seus subconjuntos. Vocês viram na aula passada, né, que o conjunto dos números naturais, deixa eu tirar aqui essa plaquinha. Esse quadrinho, esse conjunto é um conjunto de números, né? E é um conjunto, como eu disse para você, é um conjunto infinito, né? Tanto que eu coloquei aqui, ó, gente, eu representei, ele é representado pelo N, como vocês estão vendo aí, ó, N. Eu representei o conjunto por chaves, né? E eu coloquei aqui do 0 até o 14 e botei reticências, né? Reticências são esses 3 pontinhos aqui, que vocês estão vendo aqui, ó. 3 pontinhos, tá vendo? Aí botei do 0 ao número 14 e continua. Quer dizer que o conjunto continua, ele é infinito, né? Você não tem como você contar o número de elementos dele, né? Mas o que são subconjuntos? Vou dar aqui um exemplo para você. Por exemplo, seja P o conjunto dos números pares menores que 10. Gente, quais são os números pares menores que 10? Vamos relembrar aqui. Eu vou botar aqui P vai ser igual... Nossa, minha chave aqui, deixa eu melhorar ela. P vai ser igual a números pares menores que 10. Inclui o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8, né? São números pares menores que 10. O conjunto dos números pares também é infinito, certo? Porque ele faz parte do conjunto dos números naturais, ele forma o conjunto dos números naturais que são infinitos, né? Que é um conjunto infinito. Então, presta atenção. Os números pares são esse aqui, até 10, né? 0, 2, 4, 6 e 8. Mas vocês vão perguntar, vocês estudaram isso lá no ensino fundamental 1, né? Mas vocês vão relembrar aqui, mas por que eles são pares? Eu falei para vocês na aula passada que conjunto dos números naturais, os números naturais representam o quê? Cardinalidade, ou seja, quantidade, certo? Na aula passada. Quem não assistiu os vídeos anteriores, é bom que assista, tá? Eu vou tentar deixar o link aqui nos comentários para vocês tentarem assistir os vídeos anteriores, senão vocês não vão entender essa aula, tá bom, meus queridinhos? Então, vamos lá. Vamos ver aqui um exemplo. Por que que esse número aqui, ó, 0, 2, 4, 6 e 8, são considerados números pares? Olha, presta atenção, números pares. Eu tenho aqui, vou dar exemplo para você, eu tenho aqui conjunto com 6 bolas e o conjunto com 4 bolas, né? Vocês estão vendo aí, o primeiro conjunto é o conjunto com 6 bolas e o segundo conjunto é o conjunto com 4 bolas. O que quer dizer número par? Número par é aquele número que você pode dividir por 2 e de maneira exata, dá uma divisão exata, certo? Eu quero explicar para vocês, não sei se vocês já ouviram falar de divisão exata, mas vamos ver aqui, ó. Vamos supor que vocês tenham aqui 6 bolas na mão, tá bom? E vocês tenham dois conjuntos ou 2 pessoas para distribuir essas bolas. Se você quiser distribuir igualmente a quantidade de bola, você vai distribuir, como está aqui, ó. Eu distribuí o conjunto, eu distribuí em outros 2 conjuntos. Como eu quero distribuir em 2 conjuntos de mesma quantidade, eu distribuí 3 bolas em um e 3 bolas em outro. Vocês estão vendo aí, né? Esse primeiro desenho aí que vocês estão vendo aqui, ó. Deixa eu ver se eu boto aqui para você a tinta preta, que aí fica melhor para você, para me poder escrever, senão vocês não vão visualizar. Aqui, ó, esse primeiro é um conjuntão com 6 bolas. Aí eu dividi esse conjunto aqui, ó, esse conjunto maior em 2 conjuntos. O primeiro conjunto eu coloquei 3 bolas, como vocês estão vendo aqui, ó, 3 bolas, e o segundo conjunto eu coloquei 3 bolas. Ou seja, eu dividi entre 2 conjuntos a mesma quantidade de bolas. Vamos ver aqui, o conjunto com 4 bolas. 4 bolas, ó, 6, você está dizendo que é um número par, né? Quando nós vimos 4 também é um número par. Se você pegar 4 bolas, né, quantidade 4, e dividir em 2 conjuntos, você pode dividir com a mesma quantidade, ó, tá vendo? O primeiro conjunto eu dividi 2 bolas, e o segundo conjunto eu coloquei 2 bolas. Ou seja, eu coloquei a mesma quantidade de bolas no mesmo conjunto, entendeu? Você pode fazer isso com o número par, por isso que ele é par. Você divide em 2, e quando você divide em 2, dá a mesma quantidade para cada parte. No caso aqui, cada conjunto, ou toda divisão que você fizer, para cada pessoa,
você tem 8 balas. Se você quer dividir 8 balas entre 2 crianças ou 2 coleguinhas, igualmente você vai dar 4 para uma e 4 para outra, entendeu? É isso que é um número par. É um número que é divisível por 2. Eu quero também que vocês observem o seguinte, que olha esse conjunto N aqui, ó, dos números naturais de novo, de 0 a 14. Observe o seguinte, que esses números pares aqui que eu falei para vocês, eu vou botar aqui, de novo aqui a tinta branca de novo, senão vocês não vão conseguir visualizar. Ó, o número que eu marquei aqui, ó, o 0, certo? O 1, o 2, o 4, o 6, o 8, o 10 e o 8. Eu não botei 10 porque é menores que 10, né? Todos aqui são números pares menores que 10. Todos os números que terminam em 0, em 2, em 4, em 6, em 8, seja qual for, eles também serão números pares. Bastou terminar em 0, em 2, em 4, em 6, em 8, eles também serão números pares. Ou seja, o número 10 é número par, o número 12 é número par, o número 14 é par, o 16 é par, o 18 é par, o 28, o 32, todo número que termina aqui, ó, todo número que termina em 0, 2, 4, aqui é 4, eu marquei 3, mas é 4, viu? 4. Todo número que termina em 4, em 6, em 8, é número par. Você pode dividir em 2 conjuntos, vai ficar a mesma quantidade de elementos, ok? Vamos apagar aqui agora, para não confundir vocês. Borracha. Vamos apagar aqui, ó. Nossa. Vamos continuar aqui. Agora, o conjunto que eu estou pedindo agora, na verdade, gente, isso aqui é o quê? É um subconjunto. É o subconjunto dos números pares, que eu chamei de P. Voltando aqui, ó. Isso aqui é um subconjunto, certo? Deixa eu ver se eu pego a tinta branca. Aí. Isso aqui é um subconjunto de N. Subconjunto dos números naturais, que eu estou representando pela letra N, tá? Mas por quê, Pro? Porque ele tá dentro, falando da maneira mais fácil para vocês entenderem, esses números aqui, ó, 0, 2, 4, 6, tá dentro desse conjunto aqui, ó, esse conjuntão maior aqui, ó. Então, os números pares, eles fazem parte de um subconjunto dos números naturais, entendeu? É o subconjunto do conjunto dos números naturais. Eu demonstrei a você, lembrei o que é um número par, né? Agora vamos ver aqui, seja aí o conjunto dos números ímpares. Vamos chamar aqui de I, vou abrir a chave aqui também, vamos chamar de números ímpares. Os números ímpares aqui dos números naturais, até 10, viu, gente? Eu vou botar até 10, é 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Então, os números ímpares, né, dos números naturais até o 10 é o 1, é o 3, é o 5, e é o 7 e é o 9. Ele continua também, é um conjunto infinito, mas eu estou querendo aqui, eu não coloquei aqui, mas eu quero até ímpares, eu vou até completar aqui, ó, até o número 10, tá bom? Eu quero até o número 10. Ou seja, são esses números aqui, ó, são números ímpares. Mas se eu perguntar, eu não estou lembrado, por que número ímpar? Por que eles são números ímpares? Vamos aqui de novo. Vamos pegar aqui um conjunto com 5 balões, ou 5 losangos. Na verdade, losango, vocês vão aprender mais tarde, é parecida, essa figura é parecida com um balãozinho, né? Aquele balãozinho de São João. Ó, conjunto com 5 balões, meus queridos. Vamos contar aqui, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Vou mudar a tinta também de novo aqui, senão vocês não vão ter problema. Ó, de novo, aqui tem um balão, né? 2, 3, 4, 5. Se você quiser dividir esse número de balões em 2 conjuntos, vocês não vão conseguir dividir na mesma quantidade. Um conjunto você vai colocar 3 balões e no outro você só vai poder colocar 2, né? Porque você só tem 5 balões, que é 3 mais 2, 5. Ou seja, você dividiu em 2 conjuntos, dividiu, mas eles não vão ter a mesma quantidade. Vamos ver aqui o número 3. Você tem um conjunto com 3 balões, você quer dividir em 2 conjuntos. Em um conjunto você vai colocar 2 balões, né? Aqui tem 1, 2, 3. Você vai dividir em 2 conjuntos. E no outro conjunto você só vai poder botar um balão, porque você só tem 3 balões. 2 mais 1, 3. É por isso que eles são chamados números ímpares. Se você dividir o número ímpar por 2, você não vai ter uma divisão igual. Você não vai ter uma divisão exata. Presta atenção nesse conjunto aqui, ó. Em um conjunto eu botei 3 balões. No primeiro quadro aqui, ó, do conjunto de 5 balões, eu botei dividi em 2 conjuntos, em 2 subconjuntos. No conjunto menor, no conjunto maior eu coloquei 3 balões e no menor eu coloquei 2 balões. No conjunto com 3 balões eu dividi em 2. Em um conjunto eu botei 2 balões e no outro eu botei 1 balão. Ou seja, você não consegue dividir a mesma. Se você for dividir um número ímpar,
em duas vezes, por dois ou dois conjuntos, você não vai ter a mesma quantidade. É por isso que ele é chamado de número ímpar. Entendeu? Eu quero que vocês entendam isso, tá bom? É por isso. Vamos voltar aqui, ó. Mas, um número ímpar, todo número que termina em 1, em 3, 5, 7, 9, é um número ímpar. Exemplo, ó, o número 11 é um número ímpar, o número 13 é ímpar, o número 14 é ímpar. Eles são o quê? Eles são números ímpares. Deixa eu botar agora a cor de preta de branca de novo aqui. Viu aqui, ó, o número 11, o número 13 é um número ímpar, tá bom? Se você continuar, o número 15, porque termina em 5, o número 17, são números ímpares. Por quê? O número 19 são números ímpares. Por quê? Porque, mesma forma, se você dividir essa quantidade aqui de números que terminam de 1, 3, 5, 7, números que terminam em 1, 3, 5, 7, 9, vocês não vão poder dividir em duas partes iguais, em dois conjuntos iguais. Isso aqui, gente, é um subconjunto do conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N, que vocês viram na aula passada, né? Ou seja, eles fazem parte do conjunto dos números naturais. Aquele, ó, 1, o 3, o 5 e o 7, eles fazem parte do conjunto dos números naturais. Então, eles são o quê? Eles estão dentro, da maneira mais simples, eles estão dentro do conjunto, no caso, esses números, eles pertencem ao conjunto dos números naturais. Então, eles são subconjuntos. Ele é um subconjunto do número natural. Vamos continuar nossa aula aqui. Vamos ver outros subconjuntos, tá bom? Olha, vamos ver aqui, ó. Seja M o conjunto dos números maiores que 2 e menores que 5. Vamos pegar aqui, ó, de 0. Esse conjunto N, gente, ele é infinito. É por isso que eu representei com esses 3 pontinhos aqui no final. Todo conjunto que você vê que ele termina com 3 pontinhos, quer dizer, reticências, é um conjunto infinito. Você não tem como colocar ele tudo aqui. Vamos lá. Seja M o conjunto dos números maiores que 2 e menores que 5. Vamos pegar aqui. Números maiores que 2 e menores que 5. Maiores que 2 são 3 e 4, né? Então, são dois números. Os números que são maiores que 2 e menores que 5, 3 e 4. Esse aqui é o subconjunto M, que é um subconjunto do conjunto dos números naturais. Eu vou abreviar, botar aqui, N. Vamos ver outro subconjunto dos naturais. N é o conjunto dos números maiores que 4 e menores que 8. N, números maiores que 4 e menores que 8. Maiores que 4 e menores que 1. Maiores que 4. 5, 6 e 7. E menores que 8, separa aqui, ó. Então, vai ser, o número tem que estar entre 5 e 8, né? Entre 4 e 8. 5, 6 e 7. Esse aqui é o subconjunto N, que é um subconjunto do conjunto dos números naturais. É um conjunto dos números maiores que 4 e menores que 5. É um subconjunto? É um subconjunto do conjunto, aqui não é do não, aqui é de, né? Do conjunto, eu botei lá em cima, eu botei dos, mas é de também. Dos números naturais, certo? De N. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. De novo, eu botei aqui, ó. Representei o conjunto dos números naturais com reticências, né? Porque ele é infinito. Seja R o conjunto dos números. Vocês precisam ter assistido a aula anterior. Assistam as aulas anteriores, viu? Para vocês entenderem sobre o conjunto dos números naturais. Seja R o conjunto dos números maiores, ó, presta atenção, maiores ou iguais que 7 e menores que 12. Presta atenção, aqui está falando maiores ou iguais. Qual é a diferença desse para o outro? Vamos ver. R, né? O conjunto aqui é R. Vamos ver aqui, ó. Números maiores ou iguais que 7. Os números maiores ou iguais que 7, vamos olhar aqui em cima, ó. É 7, 8 e menores que 12. 9, 10, 11. Nesse caso aqui, ó, o 7 vai entrar. Por que o 7? Conjunto dos números maiores ou iguais que 7. Por que ele está dizendo que é maiores ou iguais a 7? Então, o 7 entra, ele está incluído, ele está incluso. Então, vou botar 7, vamos continuar aqui. 8, 9, certo? 10 e 11. O 12 não entra, porque ele é menores que 12, tá bom? Maiores ou iguais quer dizer que o número de extremo, ele vai entrar. O menor número aqui entrou, porque é maior ou igual a 7. O 7 entrou, por causa do ou igual a 7. Essa você vai ver a diferença desse conjunto para o outro. Seja S o conjunto dos números maiores que 9S.
conjunto dos números maiores que 9 e menores ou iguais, de novo, ó, ou iguais a 13. Maiores que 9 são, né, 10, 11, 12 e menores ou iguais a 13, é 13. Então, vamos lá. Então, vai ser maiores que 9. Quais são os números maiores que 9? 10, 11, 12 e menores ou iguais a 13. O 13 vai entrar, porque é menor ou igual, entendeu? Veja a diferença desse aqui para esse, ó, tá vendo? Ó? O M é o conjunto dos números maiores que 12. Você vê que o 2 não entrou. E menores que 5, ó. Estritamente menor que 5. Ele não entrou. 3 e 4. N, o conjunto dos números maiores que 4. Maiores que 4, 5 e menores que 8. 5, 6 e 7. Nem o 4 e nem o outro entrou nesse aqui, né? Porque eles querem números menores ou maiores. Aqui não, eles querem números, vocês viram aqui, ó, maiores ou iguais que 7. O 7 entrou. E menores que 12. O 12 não entrou. Esse é o conjunto dos números naturais maiores que 9. O 9 não entra. E menores ou iguais a 13. Então, menores ou iguais a 13. O 13 entra. Entendeu? Vamos ver aqui, ó. N. Seja T o conjunto dos números maiores ou iguais a 10 e menores ou iguais a 14. Esse aqui agora entra nas duas extremidades, vão entrar, ó. T, desses números naturais que estão em T, o conjunto dos números maiores ou iguais a 10. O 10 vai entrar, ó, tá vendo? E menores ou iguais a 14. O 14 também entra. Então, vai entrar esse intervalo todo aqui, ó. Então, vai ser assim, ó. Os números vão ser esses. Vão ser 10, 11, 12, 13 e o 14 também vai entrar. Por que que o 10 e o 14 entraram? Porque T é o conjunto dos números maiores ou iguais a 10 e menores ou iguais a 14. Entenderam, meus amiguinhos? Então, toda vez que coloca maior ou igual, que tal número, esse número entra. Menor ou igual que tal número, esse número também vai entrar. Entendeu? O 10 e o 14 entraram aqui porque eles são maiores ou iguais. Está incluindo 10. E menores ou iguais a 14. Está incluindo 14. Certo? Tudo isso aqui é um subconjunto desse conjunto aí lá de cima. Conjunto de N, que é o conjunto dos números naturais. Certo? Voltando aqui para vocês, ó. Isso aqui também, ó. Esse é conjunto dos números maiores ou iguais a 7. O 7 entrou, tá vendo? E menores ou iguais que 12. Maiores ou iguais a 7 e menores ou iguais que 12, tá vendo? O 12, o 12 não entrou, entrou só o 11, tá bom? Isso aqui também é um subconjunto. Subconjunto. Quer dizer aqui que o primeiro extremo entrou. Quando diz maior ou igual, quer dizer que o extremo entra. Quando diz menor ou maior, o extremo não entra. Vocês vão estudar isso melhor mais adiante, viu? Para não complicar muito a cabecinha de vocês, eu não vou explicar isso direito agora, não. Mas o importante é que vocês saberem quando tiver maior ou igual escrito, quer dizer que o número que eles estão se referindo vai entrar. Maior ou igual que 7, o 7 entra. Menores ou iguais a 13. O 13 entrou no conjunto, porque é menor ou igual, tá bom? Isso aqui também é um subconjunto. Eu botei aqui, né? De N, quer dizer, o subconjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é representado por este N maiúsculo, como vocês já viram na aula passada, ok? Eu espero que vocês tenham entendido aqui a nossa aulinha. Continue aqui no nosso canal, certo? Na próxima aula nós vamos falar sobre conjuntos, sistema decimal, sistema aqui do conjunto, sistema do conjunto do nosso sistema, né? Desculpe, eu me atrapalhei. Vamos falar sobre sistema decimal, né? Que é o sistema que a gente usa para contar, para somar, né? Para fazer as operações. E eu espero que vocês, né? Avisem os coleguinhas aqui sobre o canal, tá bom? Curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, tá bom? Um abração, viu? Da Proana para vocês. Bye, bye, meus queridos. Até a próxima aulinha.